Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia aqui com a professora Elisângela na nossa mediação tecnológica. E você, aluno, você, aluna, que ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, né? Vamos nos inscrever, vamos curtir, vamos assistir os conteúdos, compartilhar com os amigos as aulas que ajudam não só vocês aí que estão estudando para o ensino médio, aqui da mediação, como também outros alunos, outras pessoas que estejam interessadas nos nossos temas, tá bom? Então, gente, bom, dado o recado, a gente vai agora falar da nossa aula 2.1, né? A gente já teve a aula 1.1, qual a gente falou sobre poder e suas formas, poder, política, e hoje a nossa temática vai se aproximando também um pouco sobre essa ideia do poder. Só que hoje a gente vai falar sobre Estado. O que é o Estado? Mas antes, vamos aqui para a nossa tela ver as habilidades da nossa aula de hoje. Bom, a habilidade na nossa aula de hoje é reconhecer as inter-relações entre o poder, a política e o Estado, bem como as influências no cotidiano, né? Bom, e aí, para a gente falar da nossa aula de hoje, a gente vem com a nossa temática geral, né? O que seria a temática geral da nossa aula de hoje é as definições do conceito de Estado, né? Os diferentes modelos. A gente teve, né, historicamente falando aqui na nossa sociedade, modelos diferentes de Estado, modelos que demonstram que o Estado ele não é só um tipo, né? Ele tem várias formas. Então, você, aluno e aluna, tem que saber que os modelos, eles são bem diferentes, né? Não são iguais. E a gente vai ver que alguns estados foram benéficos, outros foram muito perigosos, outros trouxeram inovações até para o conceito de democracia que a gente conhece hoje, né? Então, hoje a gente vai exatamente falar um pouco sobre esses dois assuntos, beleza? Então, vamos lá, pegue a caneta, pegue o caderno, pare tudo que você está fazendo e vamos prestar atenção na nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. O que é Estado, pessoal? É um conceito que a gente ouve falar muito, mas às vezes a gente tem dificuldade para tentar conceituar ele, né? Então, assim, um ajuntado de pessoas, uma nação é o Estado? Basicamente não, tá? O que é o Estado? É uma nação com governo. Quando tem um governo central, né? A gente tem a nação aqui, um número de pessoas X, mas que essa cúpula, ela governa, a gente pode começar então a falar de poder, do poder do Estado, né? Então, ela é uma entidade abstrata, ou seja, ela não é pegável, né? Não é palpável, mas ela delimita o poder, né? E ela também exige essa ampliação, né? Os territórios em que esse Estado vai atuar. Então, ela tem que ter um território, ok? Todo Estado tem que ter um território, pessoal, né? E quem age sobre este território é o governo. A gente tem a entidade Estado, mas quem exerce esse poder, quem decide, quem compra, quem vende, quem estabelece as leis são o governo, que é as pessoas que estão no comando naquele momento histórico X, tá? Então, o Estado é o ente maior, o Estado é, né, a ideia de uma nação com governo, e o governo é aquele que administra o Estado. Entenderam? Mas vamos entender melhor isso aqui com a visão tanto do Norberto Bobbio como a visão do Max Weber. Cada um deles pensa de uma forma diferente, né? Bom, pelo Bobbio, ele diz que o Estado ele se trata de uma organização complexa. Não é fácil entender o Estado, né? Outra coisa também que ele diz é que o Estado ele é marcado pela centralização do poder.
O poder se centraliza ali no governo e é fundamentada pela ideia de territorialidade. Que nem eu falei para vocês, tem que existir um território, tá? Há também a obrigação política que se tem para que o Estado possa ser exercido e a progressiva impessoalidade do comando político. Então, o governador desse Estado, ele não vai governar só para quem ele gosta, entenderam? Quem é governador do Estado, político, presidente, ele tem que governar para todos, todos. Aqueles que eles não gostam se incluem nesse todos. Aqueles que o criticam se incluem nesse todos. Aqueles que não votaram nele se incluem nesse todos, tá? Então, a obrigação política desse governante é governar para o bem de todos. Entenderam? Bom, o Weber, ele diz que o Estado ele possui o monopólio da violência. Violência legítima, ou seja, violência aceita. Por quê? Porque ele precisa organizar o conflito. Então, a polícia, ela exerce, né, tanto a polícia como as Forças Armadas, ela vai exercer esse poder de conter a desorganização, o conflito, as brigas, as guerras, enfim, o poder ele vai centralizar a força política, a força da polícia violenta para, né, manter esse Estado organizado. Entenderam? Ficou fácil aí agora, pessoal, entender um pouco mais sobre o Estado? Então a gente vai para frente. Agora a gente vai falar sobre o Estado e as suas características. Existem características comuns ou diferentes nesses modelos aqui, ó. Essas imagens aqui, elas falam um pouco sobre os tipos de Estado, tá? Alguns estados mais antigos, outros estados mais novos, mas cada um com as suas características. E aí você me pergunta, a gente começa, né, pelo liberal ou burguês, que tem pela marca, né, a revolução. Você olhando aí pela imagem, você consegue identificar qual é a marca desse Estado? É a Revolução Francesa, tá? Olha aqui, ó. A Revolução Francesa, ela trouxe a inauguração desse Estado burguês, do Estado liberal, um Estado diferente daquele que tinha anteriormente. Bom, e qual é as características que nós podemos encontrar nesse Estado liberal ou burguês? Bom, primeiro, a soberania popular e a representação política. Por quê? Por que é sendo assim? Porque o Estado, anterior a esse, né, o Estado absolutista, ele não dava aos indivíduos o poder de nada. Tudo era decidido pelo rei, pela rainha, pela nobreza. Então não havia possibilidade de os cidadãos decidirem nada, tá? Já a representação política, da mesma forma, a representação política é uma marca do Estado burguês, de você eleger os seus representantes para que eles possam representar a vontade do povo, tá bom? Que é uma marca desse nosso Estado atual, né? Que é um Estado representativo, da política representativa, da democracia representativa. O Estado também, ele é o guardião da ordem pública. Ele procura, né, dar essa ordem, ter um Estado onde as pessoas possam ter segurança. E a principal função desse Estado liberal ou burguês é resguardar a propriedade privada e as liberdades individuais. Prestem muita atenção nessa parte aqui, gente, porque é uma marca essencial do Estado burguês. Resguardar a propriedade privada, ou seja, as pessoas têm o direito de ter a sua casa, de ter o seu carro, de ter a sua empresa, de ter aquilo que elas possam pagar para ter, tá? E elas também têm direito de ter as suas liberdades
asseguradas. Ok? Outra coisa também que é marca desse Estado burguês, a separação entre o público e o privado. Ou seja, o que é governo, o que é público, tem que ser tratado de uma maneira diferente do que é privado lá da sua casa, da sua família, da sua empresa. São coisas diferentes. Não pode ser tratada da mesma forma. Eu não posso pegar o que é público e tratar como se fosse meu, porque não é. Essa é uma marca também do nosso Estado burguês. E por último, a separação entre economia e política, né? Ou seja, o Estado não intervém na economia e a economia se autorregula, ela se auto-organiza, que é uma polêmica dentro das concepções do Estado burguês, tá? Muitas pessoas não concordam com essa máxima, tá bom? Então, isso aqui, gente, são algumas das características encontradas nessa visão do Estado liberal burguês. Nós temos muitas outras, mas a gente vai ficar só nessas aí. Agora a gente vem para o Estado absolutista, que é anterior ao Estado liberal ou burguês. Bom, só que pela foto você já consegue entender basicamente, mais ou menos, né? O que quer dizer esse Estado absolutista, ou seja, o poder absoluto. Absoluto de quem, gente? De quem? Let's it's moi, né? O Estado sou eu. Eu, como autoridade máxima, eu é que mando, né? O poder é concentrado na figura de quem? Do rei ou da rainha. Esse controle, ele é familiar, ele é passado de pai para filho. Ele não tem uma eleição para rei. Você já viu ter eleição para rei ou para rainha? Não existe, porque ele é perpassado pelas tradições, né, do reinado. Então, o rei vai morrer, vai vir o seu filho, né, ou vai vir a esposa, enfim. Há toda uma questão de sucessão, mas essa sucessão não se dá através de eleições, tá? E esse rei, ele tem um poder absoluto, ele tem um poder sobre a economia, sobre a justiça, sobre o exército, ele que controla. Esse fato, né, foi objeto de estudo sistemático do intelectual inglês chamado Thomas Hobbes, tá? A gente tem, por exemplo, o rei São Luís XIV, né, que tem essas características que nós falamos do Estado absolutista. E aqui em cima, né, a unidade territorial. Ele que vai mandar e desmandar em todo o território desse Estado. Não existe nenhuma parte que ele não tenha que saber, né? Ele não tem representantes, ele é absoluto. A decisão dele é absoluta, entendeu? Bom, então assim, nesse Estado absolutista, a gente tem um representante que estuda sobre isso e traz as suas contribuições, que é o Thomas Hobbes. Ele escreveu um livro chamado O Leviatã, tá? Que é uma representação de um monstro bíblico. E ele faz essa comparação entre o Leviatã, ok? E o Estado absolutista, como se esse grande monstro tivesse essas garras e tivesse como dominar tudo. E assim é também um Estado absolutista. Beleza? Compreenderam aí? Então a gente vem agora para o Estado nazista e fascista, que é um outro modelo já bem posterior a esses dois que eu falei para vocês. Já é um modelo lá do século XX. E o que caracteriza esse Estado nazista e fascista que tem, né, que muita gente já estudou e que traz algumas questões muito polêmicas em relação aos direitos humanos? Bom, primeiro, esse Estado nazista, que tem, né, por origem lá a Alemanha, e o fascismo, que tem por origem lá na Itália, com Mussolini, então a gente tem aqui Adolf Hitler e Mussolini como grandes representantes políticos desses dois modelos.
o que eles trazem para a gente? Que o Estado, o Estado nazista e fascista, ele vai questionar o modelo liberal. Mas só o modelo liberal? Não. Ele também vai questionar o modelo socialista, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, essa junção desses dois modos de pensar que são parecidos é chamado também de nazifascismo, que são ideias extremistas, né? São dois modelos muito perigosos e muito cruéis. Historicamente falando, foram muito cruéis, né? Bom, então o Estado, desse modelo, ele paira acima de todas as organizações da sociedade. Ele consegue estender esses tentáculos, né, por toda parte. Outra coisa também do Estado nazifascista é a nacionalização da economia. Ou seja, as indústrias, elas são nacionalizadas, pertencem ao Estado. Ou seja, já invade um princípio básico da economia liberal, do Estado liberal, que é assegurar as propriedades privadas dos cidadãos. O nazifascismo, ele não prega isso. Ele prega o quê? Que nacionalize, que tudo pertence aí ao Estado nazista ou fascista. Beleza? Conseguiram pegar aí e aí, gente, esses dois modelos, eles surgiram eles eclodiram, né? Esse modo de pensar e de agir lá na Segunda Guerra Mundial. Vocês devem lembrar, né? Da guerra da Alemanha, que invadiu alguns países da Europa, da Alemanha que queria dominar a Europa inteira, né? Que o Hitler tinha aquela ideia de dominação a partir da raça ariana, né? Que ele também achava que existia uma raça superior que deveria dominar as outras, né? Que é uma coisa muito do nazismo, né? Europeia. E aí, esse Estado nazista, fascista, emergiu aí dessas insatisfações, dessa ideia de superioridade de uma raça, né? Do ódio aos judeus, aos negros, aos gays e também a perseguição aos liberais e socialistas. Então, aí é que surge o nazifascismo, que fez vítimas, né, milhões de vítimas no mundo. Então, assim, esse Estado, ele vem de um contexto também. A gente precisa ter esse cuidado na hora de analisar esse tema, tá bom? Passando aqui para o nosso slide, nós temos aqui o Estado socialista, tá? Que é caracterizado por essa foice, esse martelo e essa cor vermelha, né, forte. O que o Estado socialista propõe como modelo para esse Estado? Vamos conferir aqui? Seguinte, ele diz que o modelo liberal não serve. O modelo liberal burguês é altamente criticado pelo Estado socialista, porque explora a classe trabalhadora, que é a classe que mais é citada aí nas revoluções socialistas, ok? Então, de cara, ele já questiona. Segundo, ele questiona as desigualdades entre as classes sociais. Então, esse Estado socialista, ele propõe acabar com as classes sociais. Ele propõe acabar com essa desigualdade e colocar todo mundo no mesmo nível, com saúde, segurança, educação, tudo igual, tá? É isso que ele propõe. Ele defende profundas transformações nas formas da produção e apropriação das riquezas. Então, assim, socializar as riquezas da sociedade, que não fosse concentrada em uma só pessoa, em um só grupo, mas que essa riqueza fosse distribuída para todos. Que é uma ideia de igualdade, né, pessoal? Basicamente isso. Bom, e para isso, as indústrias deveriam pertencer ao povo e não a determinados grupos. E aí nós temos também o Estado socialista, ele tem um papel histórico pontual e transitório, porque o que se propõe, né,
no socialismo clássico, estou falando do clássico, não estou falando do atual, se propõe uma transição para o comunismo. Então, à medida que o Estado socialista conseguisse chegar ao seu objetivo de levar a igualdade às pessoas, ele também, acabando com as classes sociais, ele iria se transformar num Estado comunista. Basicamente é isso, ok? Bom, então o primeiro Estado socialista da história foi dentro do contexto da Revolução Russa, né? Da Revolução Russa, que é a revolução na União, né, Soviética, RS, alguma coisa assim, eu não me lembro bem, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, isso aqui. Então, a União Soviética, ela foi um modelo que aconteceu nesses moldes socialistas, né, com a inspiração das teorias de Karl Marx e Engels. Deu certo lá, pessoal? Não deu muito certo, não. Tinha algumas coisas que realmente não funcionaram nesse modelo socialista. Porém, né, ele serviu de inspiração para outras revoluções parecidas e algumas das suas ações são reproduzidas no Estado socialista do modelo europeu, né? A Europa traz muito desse socialismo aí para alguns dos seus países, tá? Quem foi o líder daquela época na Revolução Socialista? Foi o Lenin, né? O Vladimir Lenin lá. Ele teve uma vitória muito boa, né, historicamente falando, mas ele não conseguiu chegar realmente ao objetivo final da União Soviética, porque, enfim, o poder às vezes corrompe as pessoas e muitas vezes também o que está lá no papel é muito fácil de falar, mas de fazer é mais difícil, como acabar com as classes sociais. Já o Stalin, que também fez parte da Revolução, defendeu que o socialismo só poderia ser construído em um só país, né? Ele também fez muitas coisas erradas, que acabou por minar aí o sucesso da Revolução Russa, né? Depois vocês leem lá com calma a história dele, tá? Stalin e Lenin são personagens bem diferentes nesse acontecimento aí da Revolução, tá bom? Bom, aí a gente vem para o estado do bem-estar social, que é o welfare state, né, com o Keynes. O estado basicamente que a gente poderia chamar de keynesiano. O importante economista britânico, Keynes, né, gente? E ele acreditava que o Estado ele tinha sim uma responsabilidade e tinha que promover avanços econômicos, sim, e sociais. Tá? Não era só largar na mão dos agentes privados e deixar tudo bagunçado, não. Então, como que ele pensava isso? Basicamente, né? Ele dizia que o Estado keynesiano, o Estado do bem-estar social, ele era uma alternativa para a crise capitalista, porque o capitalismo liberal também não deu muito certo. Não ficou muito legal, não, tá? Então, ele falava assim, não, para diminuir essa desigualdade social, a gente tem que promover ações do Estado para acudir, para ajudar os mais pobres. Então, seria como se fosse uma resposta capitalista, né, para as críticas feitas ao próprio capitalismo. Então, o capitalismo encontrando soluções para o próprio capitalismo. Basicamente, era isso, tá? Outra coisa que ele defendia é que houvesse um equilíbrio entre o Estado e o mercado. Então, assim, nem tão liberal, nem tão socialismo, mas que a gente tivesse um equilíbrio, tá? Outra coisa também, ele defendia a intervenção do Estado no plano econômico para quê? Para garantir o pleno emprego, estimular a produção, o consumo, para que a economia pudesse girar, porque é o consumo que faz a economia girar, né? Mediar as relações de trabalho, ou seja, ter leis que garantissem a proteção do trabalhador e ampliar a política de assistência social para proteger os mais pobres.
como se fosse assim, por exemplo, Bolsa Família, digamos assim. Seria uma forma de ajudar aquele que mais precisa. Então, essa seria a proposta do bem-estar social ou Estado keynesiano. Isso aqui foi aplicado de verdade? Foi aplicado, principalmente na Europa. Alguns países assim, abraçaram um pouco o keynesianismo, promovendo políticas de assistência social, promovendo políticas para o avanço de empregos, promovendo injeção de dinheiro do Estado na economia para poder girar o consumo das famílias. Deu certo? Deu certo. Em alguns pontos deu certo, sim. Principalmente pela busca do equilíbrio, pela busca de ajudar aqueles que mais precisam. Num país como o nosso, que é um país desigual, é fundamental que o Estado também tenha essa responsabilidade. Então, os estados latino-americanos, a Europa, ela copiou esses modelos, tá? Mas ainda há uma briga muito grande se realmente funciona ou não essa ideia keynesiana. Porém, depois disso, algum tempo depois, nós tivemos o outro modelo que também é muito defendido por aí, mas que também tem os seus grandes problemas. Vamos conhecer aqui qual é? Vamos lá? É o Estado neoliberal. Por que que o Estado neoliberal surgiu aí depois, né, dessa ideia do keynesianismo? Primeiro, surgiu com a alternativa, ou seja, crítica ao modelo do bem-estar social. O neoliberal, ele sustenta que os valores do mercado e da livre iniciativa, eles sejam a solução para os problemas do Estado. Então, faz o que quiser, laissez-faire, né? Deixa acontecer. E aí, os próprios mercados se autorregulam. É assim como se fosse o liberalismo um pouco mais radical, né? Ele radicalizou também, eles querem a total separação entre economia e política e que o Estado não intervenha, né? Que ele busque intervir cada vez menos na economia para que os próprios mercados se regulem e também não crie leis para emprego, leis trabalhistas. Tira esse negócio, deixa que cada pessoa se vira lá com o seu patrão e vai dar tudo certo. Essa é a ideia do Estado neoliberal. Outra coisa, ele reforça também a função do guarda noturno, ou seja, que o Estado proteja a sociedade, né, a propriedade privada e reprima a manifestação de descontentamento com o sistema. Tá aí os problemas, né, pessoal? Não dá. Destaca também a influência das instituições financeiras internacionais, que passam a interferir fortemente nos governos. É aquela história, né? Tal candidato vai vencer a eleição. Não, se o mercado quiser, ele ganha, senão ele não ganha. Porque os mercados e as instituições financeiras hoje exercem mais poder do que o povo, né? Então, esse modelo é um modelo muito defendido na América Latina, no Chile, né? Pelos estudiosos neoliberais que acreditam que o Brasil não se desenvolve porque é muito paternalista, então traz essa influência do neoliberalismo, tá certo? Outra coisa também, a agenda do modelo neoliberal, ele realmente foi muito consolidado aqui na América Latina a partir de 89, né, no Consenso de Washington. Como é que isso, né, se dá? A ideia do neoliberalismo é privatizar. Quando você ouve essa palavra privatiza, ou seja, vende para acionistas, você tira a responsabilidade do Estado de gerir aquela empresa, aquela riqueza, e passa para a propriedade privada gerir. Então, essa ideia de empresas estatais é uma coisa muito combatida pelos defensores do neoliberalismo, né? Também a flexibilização das leis. A gente já teve uma reforma trabalhista no Brasil há pouco tempo que prometeu trazer mais empregos e até agora não teve, né? Ou seja, quanto mais você flexibiliza, mais difícil fica, né? Eles também defendem o aumento do investimento estrangeiro, sem restrições fiscais. Também a redução dos gastos públicos, ou seja, não vamos gastar
com saúde e educação são mínimo, tá? E aberturas de tratados do livre comércio. Dá para perceber aí, gente, que quem defende esse neoliberalismo são quem vai se beneficiar com isso, né? Porque já está bem claro que são poucas as pessoas que vão se beneficiar desse modelo. Bom, a partir da crise de 2008 que a gente teve, né, no Brasil, no mundo inteiro, com a quebra das bolsas nos Estados Unidos e tudo mais, esse modelo ele tem sido contestado, principalmente quando essa ideia de supremacia do mercado parece ser algo que vai salvar o planeta. E não vai. A gente já tem exemplo de que quando o Brasil, ou o mundo, ou qualquer país entra em crise, quem tem que acudir os mercados? Os bancos. Quem? É o Estado, gente. Então, pessoal, quando a gente vê esse tipo de diálogo desses neoliberais, a gente tem que prestar atenção. Quais são as palavras-chave? Liberdade econômica, flexibilização das leis trabalhistas, diminuição do direito dos trabalhadores, tudo isso influencia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nessa, liberdade para você fazer o que quiser. Mas quem se beneficia exatamente com isso, né? Bom, a gente tem alguns representantes intelectuais, porque para você defender qualquer teoria, gente, há de se ter, né, uma representação intelectual disso. Alguém está pensando isso. E o neoliberalismo também é um pensamento defendido por intelectuais. Não foge a essa regra. Então, a gente tem aqui, ó, o Friedrich Hayek, não sei se é assim que lê, e tem o Milton Friedman, que desenvolveram as bases, tá, do governo, do pensamento neoliberal. Essas duas pessoas aqui, ó, são elas que desenvolveram basicamente, né, a ideia do governo neoliberal. Nós temos aqui também, né, o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher como políticos, né, precursores políticos desse sistema, né, que trouxe o pensamento intelectual, né, que a gente pode dizer assim, para a prática. Porque a gente tem as teorias políticas do Estado defendida por determinados pensadores. Por exemplo, Thomas Hobbes traz a ideia do Estado absolutista, né? Os outros, Karl Marx e Engels, Lenin, traz as ideias precursoras do Estado socialista. Hitler traz o nazismo, né? O Mussolini, o fascismo. Então, aí, essas ideias intelectuais, depois, elas se transformam em práticas dos políticos de como implementar um determinado pensamento político, tá? Então, assim, o que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai falar de Estado, de política? É sobre como pensam essas pessoas que defendem, quais são as suas fontes teóricas, o que elas se baseiam para defender determinadas correntes de pensamento. Como essa que eu falei para vocês, privatizar tudo. É uma ideia original daquela pessoa ou ela emprestou, né, se inspirou em pensadores que falavam sobre esse assunto? Por isso que é importante a gente pensar, entender as diferenças entre socialismo, né, entre o Estado liberal, o neoliberal, que é diferente, entre o Estado nazista, fascista, para que a gente possa entender as diferenças nos olhares de cada um, porque isso vai impactar exatamente sobre as ações desses políticos naquela determinada sociedade baseado naquele pensamento. Então, assim, Margaret Thatcher, Hitler, Mussolini, Lenin, Stalin, todos eles tiveram ações voltadas para uma ideia prática de um pensamento político, tá? Então, não é a prática que vai determinar, é como esse pensamento foi concebido, que bases filosóficas, que bases filosóficas e valores, né, filosóficos que levam as pessoas a pensar em determinadas maneiras, tá? É isso que eu quero que vocês prestem atenção quando a gente fala
de Estado, de modelos, o absolutismo, depois veio o liberal, o socialista, né, o nazifascista, aí agora o neoliberal. Então, tudo isso ela vem acompanhado das mudanças nas mentalidades. Porque o absolutismo, né, até chegar ao neoliberal, gente, foi uma mudança drástica de pensamento que a gente teve. Tanto da centralização do poder na mão do rei, de não deixar ninguém governar, a não ser ele, como também, né, de tirar essa ideia de centralização do poder central para as mãos dos acionistas, empresários e enfim, dos donos dos capitais. Olha a diferença entre um e outro, perceberam? Então, a gente tem uma linha histórica que leva a essas mudanças, que não é possível você diferenciar, gente, se você não lê. Por isso que a sociologia instiga isso, instiga você ler, você buscar, você pesquisar, você saber diferenciar as coisas, fazer uma análise mais apurada de determinado conteúdo, para a gente poder falar sobre aquele assunto com propriedade, né? Então, essa aula é importante por isso, você consegue ver pontuações diferentes em relação aos estados. E os governos, eles vão se construindo a partir dessas linhas de pensamento filosófico, político, entendeu? Existe uma filosofia política, vocês não sabiam, não? Pois é, existe. Então, gente, olha só, voltando aqui para o nosso slide, são esses dois personagens políticos que também são, colocam em prática a ideia do neoliberalismo. Teve outros. Na América Latina tem vários representantes do neoliberalismo que chegaram ao poder, né? Que fizeram políticas realmente neoliberais. E nós ainda temos muitos representantes aí na política que têm exatamente esse pensamento, né? Que quer tirar as leis trabalhistas, que quer implantar um livre mercado, apoiar a livre iniciativa dentro desses moldes, entenderam? Bom, pessoal, aqui as nossas referências da nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a proposta da nossa aula, né, que é discutir exatamente essas diferenças históricas. E na aula que vem a gente vai aprofundando mais esse conteúdo, vocês vão ver que a proposta da sociologia no terceiro ano é a fazer aprofundamento sobre determinados conteúdos que vocês tiveram aí lá no 8º ano, 9º ano, alguns do primeiro ano. E já no terceiro, que eu sei que você já tem uma maturidade intelectual maior, eu vou dar uma esticada nessa corda, né? O que quer dizer isso, professor, esticar essa corda? É fazer vocês pensarem mais, serem mais críticos, entenderem melhor o conteúdo, né? Você está aqui na superfície, então a ideia é a gente, aprofundar, ir lá mais instigado mesmo para aprender esses conteúdos, tá certo? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Fica aqui o meu abraço para todos vocês. Um beijo e a gente se encontra na próxima aula, viu? Até mais!